Bem-vindos ao primeiro episódio de E aí, professor, nesse ano novo. Nós estamos de volta, Walter. Pois é, mas eu não sei se as pessoas vão ficar felizes ou tristes com isso. Então vamos abrir com uma palavra de oração para entrar no tema. Muito bem, vamos lá. Nosso Pai Celeste, é um privilégio poder estar aqui de volta e poder trabalhar por Ti. E todas as pessoas são convocadas a fazerem isso também. Nós pedimos então que Tu abençoes os que nos assistem, ilumine as nossas e as mentes deles, nos abençoe durante essa conversa, em nome de Jesus, amém. Hoje falaremos a respeito de jogos políticos e espirituais. Claro, não me refiro a jogos literais, mas a maneira como eles estão jogando com a mente das pessoas. Sim. E o que pode 2023 trazer para nós? Não muito acontecer se você olhar para os últimos 2 meses que se passaram. Mas mesmo assim foi o suficiente para ainda te mostrar que tem muita coisa sendo movida. Movimentação por trás das cenas. E toda essa coisa de que nós temos falado sobre o pêndulo balançando, realmente parece estar acontecendo. Sim, é exatamente sobre o que falaremos. Esses jogos políticos e espirituais jogados por Satanás. O que podemos esperar de tudo isso? E se trata de uma batalha entre o rei do norte e o rei do sul. Sempre voltamos a isso. No fim, é disso que se trata. E como nós mencionamos, eu tenho certeza que nós já mencionamos isso, essa batalha, ela não somente ocorre numa escala universal, mas ela também acontece até mesmo dentro de organizações. Sim. Como, por exemplo, talvez a Igreja Católica. Também parece que essa batalha está acontecendo lá dentro. Pode ser mesmo, porque no fim das contas tem que parecer realista. Muito bem, temos aqui um artigo na Mail Online. A data é 13 de dezembro de 2022. Papa alerta que ele vê um mau presságio de grande destruição e desolação da humanidade. Martin, você não tem que ter mau presságio. Basta ler Mateus 24. É mesmo. Ele devia parar de ler um pouco o catequismo dele e ler Mateus 24. Em uma missa no Vaticano, o Papa, de 85 anos, disse no domingo que ele enxerga um terrível cenário para o mundo, com presságios de ainda mais destruição e desolação. Ora, isso não é novidade, não faz dele um profeta. Não mesmo. A missa foi em comemoração à festividade de Nossa Senhora de Guadalupe, que caiu na segunda. A data comemora a aparição de Virgem Maria a um jovem homem, San Juan Diego, em 1531 na Cidade do México. O dia é um feriado nacional no México. Isso só mostra o quão enganado o mundo está. Porque se você for a Jerusalém, você encontra lugares tanto ortodoxos como católicos, onde Maria teria sido enterrada. Ela foi enterrada em muitos lugares, Martin. Mas para eles, ela não está nesses lugares, pois ela teria ascendido ao céu. Ela não teria sequer sido enterrada, então eu não sei por que eles fizeram esses lugares. Provavelmente foi para atender a curiosidade das pessoas e para dá-las o que visitar. Mas a Bíblia nos diz onde ela está. Ela está dormindo. No túmulo. Então, nações inteiras honram algo que é completamente contrário àquilo que a Bíblia ensina. Isso é verdade, mas isso só serve para mostrar o quão enganada a maioria das pessoas está. Sim, a humanidade está enganada. Eu acredito que devemos fazer algo contra esses grandes enganos. Em algum ponto, eu quero fazer um episódio sobre aquilo que Paulo disse. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ele utiliza essa frase. Nós vamos falar sobre isso. Eu estou ansioso por isso. Em sua homilia, o pontífice disse: é um tempo amargo, cheio de ruídos de guerra, crescente e injustiça, fome, pobreza e sofrimento. Mas neste tempo sombrio e desconcertante,
há presságios de ainda maior destruição e desolação. Acho que no final das contas ele leu Mateus 24. Bem, vamos dizer assim, dessa vez ele está certo. O diabo sabe de todas essas coisas? Sim, com certeza. Ele conhece muito bem a Bíblia. É um grande conhecedor dela. E esta senhora de Guadalupe, ou a senhora de Fátima, ou a senhora de Imagglore, ou a senhora de sei lá onde, previu todas essas calamidades que ocorreriam, não é mesmo? Aham. Então todas elas são basicamente uma cópia daquilo que a Bíblia diz. Exato. Tudo isso não passa de cópia. Mas tem uma diferença. Os motivos, a Bíblia nos dá um certo motivo, mas as razões que o diabo nos dá, ele está dando problema para a humanidade. É esse o problema. E há também problemas dentro da Igreja Católica. E sabem, se você ver coisas ruins dentro da Igreja Católica, como todos esses escândalos sexuais e pedofilias, e todas essas coisas horríveis acontecendo, eles dizem que isso é apenas passageiro. Não vai durar. Primeiro passaremos por essa tribulação e depois coisas maravilhosas acontecerão. É isso que eles vivem prometendo. Mas a Bíblia, por outro lado, diz que tudo caminha para a destruição. Exatamente. Vai piorar. E o que é interessante é que já por um bom tempo agora, existem muitas pessoas que estão dizendo que o Papa Francisco é basicamente um pseudo-papa. Uhum. O Papa verdadeiro seria o Bento XVI. E muitos acreditaram que o Papa Benedito retornaria ao poder e corrigiria tudo o que está errado na Igreja. Também haviam vários que acreditavam que trata-se de papas literais, com relação àquela profecia de Apocalipse 17. Agora, eu sempre pensei que isso é um raciocínio futurista, porque estamos lidando por um ângulo espiritual, um comprimento espiritual de realidades maiores do que simplesmente os papas literais. Nós estamos nos movendo uma direção específica que tem uma progressão específica. E eu estava me perguntando o que as pessoas diriam se as coisas não acontecessem como elas esperavam. Por exemplo, se o Papa Benedito morresse antes do Papa Francisco, exatamente como o que acabou de acontecer. Então existe muita especulação sobre se deveríamos nos preocupar com isso. Não. Eu acho que não, porque a linha profética permanece exatamente a mesma. 100%. Existem pessoas que estão convencidas de que o Papa atual é o último. E eu espero que sim, porque ele tem 85 anos já. Sendo assim, seria ótimo se ele fosse o último. Mas eu não vou me abalar se ele não for. Não mesmo. Eu concordo com você nisso. Porque não deposite toda a sua fé em algo que não está claramente definido. Se tentarmos dar uma interpretação literal a um texto que é uma aplicação antitípica de uma realidade maior, enfim, vamos deixar isso para lá. Mas o que é interessante é que muitos dentro da Igreja Católica enxergam o Papa atual como liberal. Sim. Até mesmo um antipapa. Sim, até mesmo do mal. Exato. Muitos colocaram sua esperança no Papa Bento, achando que ele voltaria e consertaria as coisas. Mas a questão é que existe essa dicotomia dentro da Igreja. Aham. É esquerda contra direita. Podemos concluir que isso seria um jogo de rei do norte contra o rei do sul dentro da Igreja Católica, o que não seria possível, já que a Igreja Católica é o rei do norte? Então isso pode ser É um jogo. É um jogo, exato. Provavelmente não é nem real, Não. é encenado. Afinal, eles não são todos atores? Não estariam eles apresentando algo para o mundo exterior?
para dar a entender que existe um conflito entre certo e o errado, bem e mal. Digo, também, quando eu tive olhando para isso tudo aí, eu, na verdade, até te contei, eu fui e assisti o filme Dois Papas. Faz tempo já, não? Ele foi feito em 2019. E eles, na verdade, retrataram que mesmo lá dentro eles têm essa dicotomia todo o tempo. Sim, essa batalha entre o conservadorismo e o liberalismo. Uma visão contra a outra. Bem, nós temos dito que o pêndulo provavelmente vai trocar de lado. Atualmente, o pêndulo está realmente do lado liberal? Sim, em todo canto, politicamente e também espiritualmente. Então, se o pêndulo mudar de lado, o Papa também não mudaria? Tem que ser. Precisa, não? É. Então, se isso vai acontecer dentro da atuação do próprio Papa Francisco, ou se vai acontecer com outro Papa, neste caso, um Papa conservador, não importa tanto. O que Sim. importa é que vai acontecer. Sim, vai ter que ir para o outro lado. Vejamos qual é a situação quando o Papa Bento XVI faleceu. O que o Papa Bento significa para você como católico? Eu tive a oportunidade de passar algum tempo com o Papa Bento XVI, algumas horas. E ele era um grande homem. E me lembrou da aula de teologia. Nós falamos sobre Aquino, sobre a Suma Teológica. Eu achei relaxante e muito racional e com uma visão mais conservadora dentro do reino católico do que eu. Eu estou mais próximo do Papa, o Papa atual, em termos de filosofia, sua visão, mas eu admirava, eu achava um bom homem. Você não vai no funeral dele amanhã. Por quê? Não, e por que você acha? Bem, me diga. Você sabe o porquê? Eu não posso... Você pode me dizer? Não, a razão para eu não comparecer ao funeral amanhã é porque é preciso uma comitiva de 1000 pessoas para não aparecer literalmente. Mas nós moveríamos tudo na direção errada. Eu perguntei a respeito. E eles estão enviando a maioria dos seus delegados apostólicos, seus pais em Roma. Isso é o que faríamos, só atrapalharíamos. Mas eu dei a conhecer a minha opinião e eu acho que ele é um bom homem. Como disse o presidente em seu pronunciamento, como tenho certeza que vocês viram, ele se junta aos católicos e a tantos outros ao redor do mundo em luto pelo falecimento do Papa Emérito Bento XVI. Ele sempre se lembrará da generosidade do Papa e significativa conversa que tiveram quando ele visitou o Vaticano em 2011. Então, para responder a sua pergunta, o embaixador dos Estados Unidos junto à Santa Sé, Joey Donnelly, representará os Estados Unidos no funeral do Papa de acordo com os desejos do mesmo e do Vaticano. Isso é o que os seus pedidos eram, este é o que os seus desejos eram, então é isso que você está vendo nos Estados Unidos. É exatamente por isso que temos comentários por toda Roma agora de que o próprio Papa Bento XVI pediu a Biden que não viesse ao funeral. Agora, isso não seria interessante? Sabe o que é interessante sobre isso, Martin? É que o Biden disse que ele era mais afinado, mais em sintonia com a filosofia do Papa Francisco do que a do Bento XVI. Quando ele conversou com o Papa Bento, eles falaram sobre coisas teológicas, como numa classe de teologia sobre Tomás de Aquino e essas coisas chatas. Mas por que não conversaram sobre a Bíblia, ao invés dos ensinos de uma pessoa que ensina que não há problema algum em roubar de outras pessoas e assim quebrar os mandamentos? E depois ainda vira santo. É exatamente isso aí mesmo. Porque é um jogo político e espiritual. E ele não foi lá porque aparentemente foi o desejo do Papa anterior que ele não estivesse lá. Mas é claro que eles não vão publicar isso. Agora, se o Biden está mais sintonizado com o Papa Francisco, você acha que existem outros católicos que estão mais sintonizados com o outro lado? Com o Papa Bento XVI? Sim. Ah, com certeza, muitos. É interessante que quando você lê os jornais liberais, ou os jornais de esquerda, eles estão sendo bastante duros, dizendo mais ou menos, já foi tarde, Papa Bento XVI. É verdade. É claro que o lado mais conservador vai dizer diferente. Vamos avançar.
Trama do Vaticano para forçar o Papa Francisco a renunciar. Conservadores promovem um plano secreto para colocar o pontífice liberal debaixo de tanto estresse que ele renuncie, revela o cardeal italiano. Tem aquele livro interessante que saiu a respeito da vida do Papa Benedito, falando sobre os conflitos que existiam, sobre essas supostas batalhas dentro da igreja. E foi interessante que quando eu estava assistindo isso de novo, eles já retrataram, deram essa informação. Então, para que fazer um filme? Pois é. Essa é uma das principais maneiras que os jesuítas têm de transmitir algo ao público. E a casa de Satanás certamente não está dividida. O rei do norte, atuando ele com papel liberal ou papel conservador, continua sendo o rei do norte. Exato. A especulação cresceu conforme o Papa Francisco encontrou-se com o arcebispo George Ganswein na segunda-feira, por muito tempo o secretário do Papa Bento XVI e uma figura-chave em seu recente funeral. Ganswein lançou um memorial extraordinário do qual ele apresenta ao Papa Francisco sobre uma luz muito desfavorável. É isso aí, é o conflito entre a esquerda e a direita. O jornal italiano La Stampa reportou que um cardeal disse a eles que a facção conservadora está pronta para contrariar o Papa comunista. Segundo eles, o cardeal disse, o plano secreto será formulado em vários eixos e fase, mas ele terá um objetivo, colocar o pontificado sobre tanto estresse que o Francisco tenha que renunciar. Bem, nós intitulamos o episódio de hoje de jogos, não é? Pois é isso que eles estão fazendo. Eles estão movendo-se de acordo com o pêndulo. E existe esse movimento para destroná-lo, a fim de colocar no lugar um Papa conservador? Então, se vai acontecer ou não, nós não sabemos. Mas tá aí nas notícias. E lembra que num outro episódio nós falamos do Twitter e tudo mais? Parece que há um movimento para empurrar esse pêndulo para o lado direito. Para o lado mais conservador, mesmo no mundo secular. Sim. E ele continua. O cardeal acrescentou que a campanha se apoiaria no enfraquecimento progressivo do Santo Padre, assim como em suas escolhas doutrinárias, que geraram um grande descontentamento que poderá ser usado contra ele. Sua fala sinalizou uma definitiva mudança na Igreja Católica, com o seu criticismo no capitalismo e aberta atitude em direção ao homossexualismo, aborto, recomunhão entre divorciados e recasados e celibato para padres. A reportagem do jornal diz que alguns oponentes serão abertos quanto ao seu criticismo ao Papa, enquanto outros trabalharão nas sombras. Então, o que estamos dizendo é que existe um movimento. É um movimento em direção à direita. E, na verdade, isso está acomodando esse movimento para a direita em todas as outras esferas. Sim, pois eles definem a direção, certo? Muito bem, vamos escutar o que alguns desses católicos conservadores têm a dizer sobre isso. Porque, Martin, se não estudarmos a besta, se nossos olhos não estiverem na besta, não seremos capazes de entender o seu plano. Isso é muito importante, porque eu estou aqui enquanto você estava falando isso. Muitas pessoas podem estar se perguntando, por que vocês constantemente falam do que acontece no papado? Ora, o problema não é que a Bíblia diz que eles adoram a besta? Nós temos que estudar, nós temos que saber o que está acontecendo. Exato. E, além disso, dentro de nossas fileiras, tem havido publicações em algumas de nossas revistas extremamente liberais dizendo que não devemos distribuir o grande conflito, porque isso vai demandar muito papel, que por sua vez vai exigir muitas árvores. E é contra a mudança climática. Eu nunca ouvi um argumento mais ridículo que isso em toda a minha vida. Deixarmos de distribuir o grande conflito contrariaria o comando direto do próprio Deus. Daria para nós fazermos um episódio inteiro sobre isso aí. Acho melhor não.
porque eu não quero dar fôlego para essas bobagens. Não, mas nós temos que chamar as coisas pelos seus devidos nomes. Uma hora nós vamos chegar lá. Alguns anos atrás, houve um desentendimento entre mim e as pessoas que escrevem essas besteiras. E ela ainda está circulando aí na internet. Mas vamos deixar isso para lá. Vejamos o que os católicos conservadores estão dizendo sobre isso. O Papa Francisco fez um terrível aviso à Cúria, aos cardeais e a todos no Vaticano, advertindo-os a estarem sempre vigilantes em relação aos demônios que espreitam no Vaticano. Agora, isso fazia parte de seu discurso de Natal, que aparentemente ele transformou em uma transmissão anual de queixas em algum lugar em seu discurso de Natal. Ele vai colocar algumas coisas onde ele, ficou chateado dentro do Vaticano. Ele vai enterrar isso no discurso de Natal. Então, ele diz que este elegante demônio está agora à espreita entre os funcionários do Vaticano. Certo. Isso também é algo que ele é como... todo mundo é humano. Pode ser, pode ser. É realmente interessante que ele esteja usando essas palavras, porque eu quero acrescentar algo em cima disso. O Papa Bento, que acabou de morrer, o seu secretário pessoal de longa data, escreveu um livro que diz a todos que seu editor prometeu contar a verdade sobre manobras obscuras, mistérios e escândalos que mancharam a reputação do Papa Bento. Quando o Papa Bento era um cardeal, ele tinha muitos amigos e eles eram outros cardeais. E quando eles divulgaram o segredo final, o terceiro segredo de Fátima, que se você não é católico, é só uma mensagem do céu dada a essas crianças, você sabe, embrulhadas bem antes da Primeira Guerra. E dizia que a Rússia é um grande problema e que ela vai espalhar o seu erro pelo mundo, a menos que seu coração seja mudado. E eles dizem que vai haver uma guerra mundial em breve, e depois haverá uma segunda guerra mundial, e depois uma batalha final. E isso aconteceu antes da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, obviamente. E depois veio o terceiro segredo, se você quiser, sobre o que prepara a batalha final. Eles lançaram isso e foi como se, tudo bem, isso é uma velha notícia. Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, disse, isso acaba de ser publicado, que o Papa Bento XVI disse que o terceiro segredo não foi revelado em sua totalidade, porque o Papa e todos os envolvidos não permitiram que ele fosse liberado. Não me lembro se era esse Papa ou outro, mas o poder não queria liberar, porque fala de um mau conselho e de uma má missa e maldade no topo e nos níveis mais altos da igreja. E esse é o aviso que lhes foi dado, como em 1910, e isso leva ao fim dos dias. Portanto, eu achei interessante que, para qualquer um que acredite em qualquer um desses tipos de coisas, e se você acredita no mal, eu acho interessante porque o Papa atual esteja falando sobre o mal. O último Papa está falando sobre o mal. Mas eu acho que eles estão apontando um pouco um para o outro, sabe? Acho que eles não estão do mesmo lado. Eu acho que ambos estão usando o mal, mas eu acho que não estão falando do mesmo mal e não estão lutando contra o mesmo mal. Então, para que este segredo de Fátima seja revelado agora, de acordo com fontes, foi o Papa que acabou de morrer. Eu acho isso fascinante. Esse vídeo nos ajuda a contextualizar a questão. É interessante que no anterior havia uma pequena seção que dizia que o Papa Francisco era basicamente um comunista.
É. Certo? Mas eles negam isso. Agora, todos os papas anteriores, até certo ponto, lutaram contra o comunismo, João como Paulo o Papa II. João Paulo II, por exemplo. E é claro que naquela época a América estava lutando contra o socialismo e o comunismo. E se você tem essa questão de esquerda e direita, o socialismo, o que é basicamente comunismo, contra a agenda conservadora, essa mesma batalha também ocorre dentro da Igreja Católica. Agora, existe um livro que fala dessas intrigas por trás das cortinas, que mostra como eles estão em conluio com a CIA e o Vaticano. O livro é chamado Gladius. Ele coloca essas organizações militares, depois da Segunda Guerra, em todos os países, para, na verdade, combater o comunismo. E muitas das coisas que acontecem, como atos terroristas, por exemplo, basicamente, de acordo com esse livro, foram planejados pelo Vaticano, a CIA, junto com a máfia. Se eu puder interromper aqui, enquanto ele estava falando, eu estava pensando. O Segredo de Fátima, eles têm essas predições, essas 3... Sim, e diz que a Rússia vai se converter. Ela será superada. Mas se você está por detrás dos bastidores, você vai saber tudo. Sim, a China não entrou na mesma categoria? Ela também é comunista. Veja, se você vê a Fox News, por exemplo, e eu quero deixar claro aqui uma coisa, não estamos do lado da direita, tá bom? Não temos lado, porque isso aí é um jogo. Nós só estamos usando a informação que eles estão provendo. Eles estão usando as informações, mas a Fox News quer dizer que o Biden tem uma agenda comunista e que ele está em conluio com a China comunista, por exemplo. Então você tem esse jogo constante. E se a mensagem de Fátima estiver correta, e aliás, nós sabemos que essa mensagem veio de fonte demoníaca. Exatamente. E quem está por detrás dos bastidores, se você realmente quiser procurar, eu tenho certeza que você vai achar a besta por detrás dos bastidores das 2 guerras mundiais. Eu dei uma palestra sobre esse assunto, sobre revoluções, tiranos e guerras. Sim, sim. É uma palestra velha, então vamos deixá-la para lá. Mas a mensagem de Fátima diz que esse mal que entraria na igreja iria eventualmente cair. É uma linguagem interessante, não é? De novo. Isso também acontece com a igreja verdadeira, esse falar duplo. Sim, é por isso que é interessante. Então, esse mal que entraria na igreja, no fim da história, teria que ser combatido por meio de castigos. Então, essa suposta Maria entre aspas, traz essa mensagem de que haveria castigos ao mundo inteiro. Haveria grande agitação e sofrimento. Não é isso que o Papa está prevendo? No primeiro que nós vimos, ele disse até mais distração. Exato. Mas, é claro, eles estão pegando isso da Bíblia. Mas então acontece essa destruição e a partir dela surge a igreja verdadeira, que vai finalmente endireitar as coisas. Esse é o argumento dentro da Igreja Católica. Mas é claro que os reis dos mundos também estão alinhados. E o Fórum Econômico Mundial também está alinhado. E será que eles estão jogando na esquerda ou na direita? Essa é a esquerda. Estão jogando na esquerda. Eu recebi recentemente um documento em PDF com todos os membros do Fórum Econômico Mundial. E cada grande empresa e banco está alinhado ao Fórum Econômico Mundial. E a maioria dos políticos. Todos os bancos, o Banco da América, todas essas organizações dos jesuítas, dos Cavaleiros de Malta, cada CEO, eles provavelmente são todos Cavaleiros de Malta. E então você tem, naturalmente, a queridinha do mundo, a família real, que também está alinhado ao Fórum Econômico Mundial. A fundo. Jogando do lado da esquerda. Este artigo da Express diz que o rei Charles
honrará a promessa de reconhecer todas as fés à coroação. Temos aí mais uma vez essa dicotomia. Você tem essa guerra entre esquerda e direita. E existem pessoas que estão dizendo que se o Reino Unido não voltar às suas raízes, entre aspas, cristãs, católicas, ele cairá. E você também tem a parcela que está alinhada com o Foro Econômico Mundial, etc. Então, ele vai reconhecer todas as fés. Se ele de fato fazer isso ou não, é irrelevante. Mas ele disse no passado que ele quer ser o defensor das fés. Exato. E não o defensor da fé. O rei Charles III alegadamente planeja reconhecer todas as fés durante a sua coroação no próximo ano. O Palácio de Buckingham confirmou no último ano que a sua coroação ocorreria em maio de 2023. Relatórios recentes sugerem que ele irá se recomprometer a uma promessa anterior de servir e defender todas as fés. Agora, de acordo com a Bíblia, os 10 chifres darão o seu poder à besta. Em outras palavras, eles precisam mais uma vez reconhecer o chamado cristianismo, entre aspas, já que o papado diz ser cristão, não é? A besta alega ser uma organização cristã. O tradicional juramento da coroação leva o monarca a prometer servir e defender a fé, referindo-se à Igreja da Inglaterra. Enquanto essa parte do juramento ficará intacta, este acréscimo permitirá a ele assumir um comprometimento anterior com o cenário multirreligioso do Reino Unido. Apenas 46,2% de pessoas foram identificadas como cristãs no censo do dia 21 de março de 2021. O número de britânicos identificando-se como sem religião cresceu de 25,1%, o que é 14,1 milhão, para 22,2 milhão. Veja, portanto, uma tendência para a esquerda aí. Eles são seculares. A esquerda, como você disse, é o rei do sul. Sim. E o pêndulo, de acordo com a Escritura, vai mudar de lado novamente. Mas, de novo, independentemente de tudo isso aí, estamos vendo essa tendência? Sim, nós vemos isso acontecendo. E, na verdade, se nós olharmos para esses números, significa que tem muito trabalho. Porque nós temos que contar às pessoas sobre o verdadeiro Deus. E se tem 37% da população que não acredita em nada... E é muito interessante o que está acontecendo neste respeito. Nesse próximo vídeo que mostraremos, é a respeito de um clérigo na Igreja da Inglaterra, que basicamente era o capelão da Casa Real. Ele acabou indo para a fé católica. E ele está mais alinhado ao pensamento do Papa Bento XVI, pelo menos é o que parece, do que ao pensamento do Papa Francisco. Então ele está sentado às sombras, esperando para reenergir ao velho poder da Igreja Católica. E vamos ouvir o que ele tem a dizer a esse respeito. Sim, uma das coisas que eu vivo dizendo, e as pessoas não gostam de mim por causa disso, é que a única esperança da Inglaterra é a Igreja Católica. E eu me refiro a toda a Igreja Católica. É a única organização com músculo filosófico e integridade que pode confrontar a heresia do relativismo em que nós vivemos. E se a Igreja Católica se posicionar, se ela despertar e achar a sua coragem e deixar de ser um tipo de subcultura sectária, como ela tem sido nos últimos 150 anos, e a culpa disso, aliás, é do Estado inglês, mas independentemente disso, a Igreja tem que sair de trás dessa subcultura sectária e clamar a Inglaterra como sua, como a Igreja da Inglaterra. Ela é a Igreja que passou 1000 anos construindo a sociedade sobre a qual a nossa civilização foi estabelecida. Mas hoje em dia, essa Igreja tem sido esnobada e marginalizada e associada com coisas que não são da cultura inglesa. E isso precisa mudar hoje. Neste momento, 10% do clero católico na Inglaterra são de ex-anglicanos, então já existe uma transição. É hora da Igreja Católica entender a grande responsabilidade que lhe foi dada por Deus e ajudar a salvar o cristianismo.
Portanto, ela não apenas é a salvadora espiritual do cristianismo, mas a salvadora política do cristianismo. Martin, por um acaso ele disse religioso e político? Exato. Você tem que sempre prestar atenção nessas palavras-chave. É a junção de igreja e Estado. E a Igreja Católica também não funciona sem o Estado. Este é um oficial muito importante, que estava dentro da Casa Real como representante da igreja. E ele foi para o catolicismo. Ele está lamentando que o catolicismo foi pego nessa era não compatível. E ele espera um retorno aos velhos métodos. Então, eles têm que estabelecer a Inglaterra como uma herança cristã. Quando a Bíblia diz que os 10 reis darão o seu poder à besta, quem são esses 10 reis? Ora, pode ser uma dupla aplicação, pode ser as 10 regiões do mundo, que consistirá em todo o planeta. Esse é um aspecto. Mas o maior drama, de acordo com o espírito de profecia, acontece dentro das nações cristãs. Então, as nações cristãs precisam pegar de volta essa herança cristã, que para eles é católica, porque eles têm que dar o seu poder para a besta, não aos protestantes. Então, a América protestante vai estender a sua mão para Roma. Exato. E esses países que têm sido inundados por essa teologia liberal têm sido diluídos pelo secularismo e têm sido infiltrados, ou melhor, migrados por um monte de sistemas religiosos, como o Islã, por exemplo. Eles terão que clamar por suas raízes cristãs mais uma vez, o que é um balanço para o conservadorismo. A Bíblia diz que vai acontecer. Leis religiosas serão emitidas novamente. Agora, nós já temos muitas leis nos livros, devido aos vários eventos que aconteceram nos últimos 2 anos. O que começou em 2001, com as Torres Gêmeas. Correto? Essas novas leis permitem a um cassino ou a um bar permanecerem abertos enquanto que a igreja tinha que fechar. Agora, se o pêndulo muda de lado, será o bar e o cassino que deverão ser fechados e a igreja aberta? Sim, por lei. Pela lei. E então, haverá o decreto dominical, que já está próximo, Martin. Viu só? E de novo, olha só quão inteligente isso é. Porque cristãos de todas as denominações vão aceitar isso aí. Sim, porque eles não se revoltaram quando as igrejas foram fechadas e os bares abertos? Isso é muito enganoso. Muito espertos. Vamos ler o que diz o livro O Grande Conflito. A Igreja Romana apresenta uma face de justiça ao mundo, cobrindo com desculpas o seu terrível registro de crueldades. Esta é uma citação muito conhecida. Mas ela merece ser lida novamente. Sabe de uma coisa? Como nós já mencionamos antes, esse livro, O Grande Conflito, deve ser distribuído ao redor do mundo inteiro. Isso é a ordem de Deus. Independentemente do que dizem os liberais, de que isso seria um desperdício de papel e uma poluição ao meio ambiente. Sim. Se esse for o caso, não tem como deixar de ser atual. Não. Ela vestiu-se com vestes aparentemente cristãs, mas ela não mudou. Cada princípio do papado que existiu no passado também existe hoje. Martin, Roma não mudou nenhuma doutrina desde então. Suas doutrinas criadas na Idade Média ainda permanecem. Que ninguém se engane. O papado que os protestantes hoje estão tão dispostos a honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma, quando homens de Deus se levantavam com risco de perderem a sua vida para expor a iniquidade dela. Ela possui o mesmo orgulho e arrogância que dominou sobre reis e príncipes e que arrogou para si as prerrogativas de Deus. Seu espírito não é menos cruel e despótico hoje do que quando ela esmagou a liberdade humana e matou muitos santos do Altíssimo. É interessante que esses artigos liberais sempre nos dizem que Roma mudou, não é?
Só que Roma tornou-se ainda pior. Exato, muito mais astuta. O papado é exatamente o que a profecia declarou que ele seria, a apostasia dos últimos dias. Faz parte de sua política assumir o caráter que melhor ajudará a cumprir os seus propósitos, mas debaixo da variável aparência do camaleão, ela esconde o invariável veneno da serpente. Isso é muito bem escrito, porque é muito verdade. Então, tem esse jogo, os conservadores e os liberais ali dentro, mas ela veste o caráter que melhor alcança os objetivos dela. Ela pode jogar em ambos os times. Exatamente. Roma declara que ela não tem que guardar a fé e promessas aos hereges. Deveria este poder, cujo registro durante 1000 anos foi escrito com o sangue dos santos, ser agora reconhecido como parte da Igreja de Cristo? Não é sem razão que esta reivindicação tem sido colocada em países protestantes, a de que o catolicismo difere menos do protestantismo do que em tempos antigos. Sim, houve uma mudança, mas a mudança não foi no papado. O catolicismo certamente lembra muito do protestantismo que hoje existe, porque o protestantismo foi tão grandemente degenerado desde os dias da Reforma. Então, Martin, os reformadores tinham uma visão tão clara daquilo que é o catolicismo. Se você ler o livro O Romanismo e a Reforma, de Great Enginian, se você ler a História da Reforma, de Avignon, é tão claro, é tão brilhante. Quando você lê os nossos pioneiros... Sim. Meu amigo Martin, vamos deixar os nossos pioneiros falar mais uma vez. Eu não suporto mais ouvir essas coisas modernas que saem de alguns de nós. Deixe os pioneiros falarem novamente. Eles tinham uma voz tão clara. Isso também fala, será que 10% das pessoas da igreja anglicana, que era protestante, voltaria ao catolicismo se eles ainda estivessem firmados nas verdades que a igreja protestante era firmada? Não, eles certamente não iriam. E é interessante como até mesmo no mundo do esporte, e calamidades dentro do mundo do esporte podem ajudar o pêndulo a mudar de lado. Tem um vídeo interessante que vamos mostrar agora, que mostra que a tendência agora é invocar Deus para que Ele faça parte daquilo. Algo que nunca antes você via em rede nacional. E eles não criticam isso, eles louvam. E isso numa era que o liberalismo, na verdade, está em alta. Muito bem, isso tem que ver com o Damar Hamlin, que, é claro, passou por uma terrível tragédia. Esse é um outro ponto de discussão. É um vespeiro que não vamos mexer agora. Mas o que aconteceu no ar é interessante. Vamos dar uma olhada. Vejam, o que eu vou fazer é um pouco diferente. Eu ouvi o dia inteiro falar sobre orações, e eu pensei em orar por ele também. Eu escutei que a organização Buffalo Bills acredita na oração. Então, eu não sei se é a coisa certa neste momento, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu vou orar agora por Damar Hamlin. Eu vou orar em voz alta, vou fechar meus olhos, curvar minha fronte e orar por ele. Senhor, nós vamos a Ti nesses momentos em que não entendemos as coisas, porque nós acreditamos que o Senhor é Deus. Por isso, nós vamos a Ti e oramos a Ti. O Senhor sabe que estamos tristes, estamos irritados, nós queremos respostas, mas algumas coisas não têm resposta. Então nós apenas oramos a Ti verdadeiramente, pedindo pela recuperação do Damar. Pedimos saúde para o Damar, conforto para ele e para sua família. Dê a eles paz. Se nós não acreditássemos na oração, não estaríamos aqui pedindo a Ti essas coisas. Eu acredito na oração, nós acreditamos. Então, nós depomos em sua mão o nome de Damar Hamlin. Amém. Martin, eu não duvido da sinceridade dessas pessoas, de jeito nenhum. Não se trata disso. Não mesmo, é muito importante que nós deixemos isso bem claro. Sim. A questão é ver como o público está movendo para uma direção da qual Deus novamente faz parte do cenário. Ele está sendo invocado novamente. É a aceitação disso. Sim, é um sinal de que o pêndulo está movendo-se para outra direção. E qual foi a reação?
Esse artigo é de 5 de janeiro de 2023. Líderes religiosos parabenizam o analista do SPN que fez uma oração ao vivo por Damar Hamlin. Ele não teve medo. Esta não é uma mudança na tendência? Porque até pouco tempo você não podia nem mencionar Deus. Tipo, antes houve aquele problema com aquele técnico que fez aquela oração e ele virou notícia e ele teve problemas com isso. Ele era proibido de orar e agora todos estão orando. O analista do ESPN, Dan Orlovsky, chocou a audiência quando ele fez uma oração pela recuperação do Buffalo Bills da Damar Hamlin durante a edição de terça-feira do NFL Live. Na segunda-feira, 10 milhões de pessoas se viram inesperadamente em uma sessão de oração. O foco era o jogador de futebol cuja vida estava em perigo. Por um momento, nós vimos a vida como Deus vê, ou seja, de valor inacreditável, que dá tudo por nós. É a respeito disso que se trata a cruz. Ore, tuitou ele. Martin, não é uma tendência na direção do cristianismo? Isso não os possibilitaria dar o seu poder à besta? Sim. Isso não traria legislação cristã? Isso não traria a profanação do quarto mandamento? Sim. Não há sentimentos semelhantes na Inglaterra? 100%. Agora eu pergunto, estamos ouvindo isso somente na Inglaterra ou em toda a Europa? Como na Alemanha, Suécia, etc. Sim. As pessoas não estão protestando nas ruas, cansadas de todos os migrantes e diferentes sentimentos religiosos, querendo voltar às suas raízes? Não é isso que você já falava faz tempo? Com isso de ordo ab caos, ordem a partir do caos, tornar as coisas tão insuportáveis que as pessoas digam, tudo bem, vamos voltar. E a Igreja Católica também está indo para a direita. O que podemos esperar disso em 2023 em diante? Bem, eu acho que nós vamos ver um movimento desses dentro da Igreja Católica. E no mundo também. Sim, com certeza, já está acontecendo. Especialmente nas culturas cristãs. E se eu puder dizer isso, nós... E a porta-voz da casa agora? Antes... Você sabe quanto tempo levava? Era tipo o quê? 15 vezes que eles tinham que votar ou algo assim? Mas uma das membros do Congresso, a Lauren Boebert, que era contra e queria o tempo todo que o McCarthy, em primeiro lugar, reconhecesse aquilo que eles exigiam que ele fizesse. Ela não é a mesma congressista que uma vez disse que tá cansada dessa porcaria de separação entre igreja e Estado? Aham. Pensa nisso. Interessante. Tem mais poder indo para a igreja, mais poder para a união entre igreja e Estado. Continuando, nós estimamos e nos unimos àqueles que creem que a oração é vital ao nosso relacionamento com Deus através de Jesus e uma poderosa ferramenta para unir a nação em direção ao objetivo comum. Que poder poderoso o esporte tem, não é? Os milhões de americanos que estão se reunindo juntos para orar por Damar Hamlin são a prova tangível do poder unificador dos esportes e da crença de que a fé é fundamental para a nossa jornada juntos como pessoa, escreveu ele em comentários para a Fox News Digital. Eu acredito que estamos nos movendo nessa direção agora. Então você tem essa tremenda batalha entre a esquerda e a direita. Essa tremenda batalha sobre ter fé e a visão de mundo secular que é tão prevalente agora. A questão rei do norte, rei do sul. Este artigo aqui fala sobre uma mulher que foi presa por orar em silêncio. Somente para mostrar o quão ridícula pode ser a ideologia da esquerda. Mas veja, não estou dizendo que a direita é melhor, porque ela fará muito pior no final das contas. Não mesmo. A coisa é que isso aí pode ser uma agitação. Sim. De modo que até mesmo as pessoas seculares ou liberais pensem, isso está ficando ridículo, hein? Estão passando do ponto. Vamos mudar a direção do pêndulo. Muito bem, vamos dar uma olhada no que aconteceu. Isso vai nos ajudar a contextualizar. O que você está fazendo aqui hoje?
Fisicamente eu só estou parada de pé aqui. Mas por que justamente aqui? Eu sei que você não é dessa região. Esta é uma clínica de aborto? Você está orando? Eu posso estar orando em minha mente, mas não em voz alta. Olha, eu vou perguntar mais uma vez. Você virá voluntariamente conosco até a delegacia para eu fazer algumas perguntas a você sobre hoje e outros dias? Porque existem denúncias que você quebrou a ordem de proteção a espaços públicos. Se eu tiver opção, eu escolho não. Muito bem, você está presa. Você é suspeita de violar a ordem de proteção a espaços públicos. Em setembro deste ano, o Conselho Local de Birmingham criou um tipo de zona de censura, PSPO. No início, essas zonas que proibiam protestos ficavam em volta de lugares que sacrificavam cães, lugares promíscuos e etc. Mas agora elas estão em volta também das clínicas de aborto. Essas zonas que proíbem manifestações consideram a oração e o aconselhamento um tipo de protesto. Então, eu costumava ir nas proximidades da clínica de aborto enquanto ela estava fechada para orar ali de forma silenciosa. Mas como você viu, a polícia me abordou como se eu estivesse protestando, mas eu não estava. Ao me perguntar se eu estava orando, eu respondi que eu estava orando em silêncio. Eu fui presa, revistada, trancafiada dentro de uma cela e entrevistada ou interrogada, melhor dizendo. Eles queriam saber pelo que eu estava orando. Eu fui solta após pagar fiança, mas agora estou respondendo por crimes, por protestos, por atos de intimidação aos usuários de um serviço. Eu terei que comparecer a um tribunal agora em fevereiro. Quem está me ajudando é a ADF Reino Unido, com o argumento de liberdade de pensamento. E a preocupação aqui na Inglaterra é que essas zonas de censura estão sendo discutidas a nível nacional. Então pode ser que todas as clínicas de aborto no país tenham uma zona como esta. E muitos consideram que a implicação disso seja preocupante. Martin, isso é capaz de irritar qualquer um. Tenho certeza disso. Ser preso apenas por pensar? Na verdade, é distópico. Não tem como você pensar que... Orwelliano. Isso é orwelliano. Então, no que você está pensando, você vai para a cadeia pelo que você está pensando. Martin, se eles pudessem analisar o que eu penso às vezes, eu acho que eu estaria bem encrencado. É mesmo. Muito bem. Agora vamos falar nesse desastre do Balenciaga. Balenciaga, finalmente, lida com erros em campanhas publicitárias perturbadoras e condena o abuso infantil em meio ao escândalo. Então aqui temos essa organização que estava utilizando menores em todos os tipos de propagandas. Essas coisas de moda estavam colocando publicidade que tinham crianças nelas. Mas... as mensagens subliminares eram inacreditáveis. realmente... eles não estavam satisfeitos em apenas sorrir e acenar. Em meio a uma violenta repercussão, deu uma reviravolta em sua posição com relação à controversa campanha que retratou crianças ao lado de trajes estilo bondage e uma decisão judicial de pornografia infantil. Sabe, eu não quero nem ler isso aí. Não, mas apenas pense nisso. Eu coloquei aí algumas fotos, mas pense nisso. É claro que foi de propósito. Porque quantas pessoas seculares e não religiosas também se sentiram perturbadas e disseram, isso tem que mudar. E a única opção para sairmos disso aí é voltarmos aos valores cristãos. Até mesmo alguns secularistas dirão que é melhor do que isso daí. Com certeza. Muito bem. Então, estas são algumas das fotos. Não vamos nos aprofundar nisso, mas é interessante ver o que estava ali em cima da mesa nessas imagens. Vamos ver o que o Little Light Studios diz sobre isso. Nós pegamos um pequeno clipe deles. Aqui nós temos uma outra razão pela qual as pessoas estão exigindo que eles sejam cancelados. É por isso que tem um monte de gente dizendo para ninguém comprar mais nada deles, etc. A razão é que eles colocaram em uma das fotos da campanha publicitária deles, debaixo de uma bolsa, um monte de documentos legais. E acontece que as pessoas começaram a analisar isso daí. Eles deram zoom, aumentaram para tentar enxergar, ler o que estava escrito e perceberam que era um documento legal. E esse documento legal
contém trechos da opinião da Suprema Corte no processo que ficou conhecido como o Estado contra Williams, que contém parte da lei federal contra a pornografia de crianças. E afinal, por que você colocaria crianças com produtos tão provocativos em uma campanha publicitária e ainda por cima coloca coisas como essa escondidas ali na peça? É claro que ninguém vai perceber isso naturalmente, a não ser que você realmente aumente o zoom daquilo ali. Então esse detalhe mostra que tem algo muito perturbador nessa propaganda. Vamos deixar o nosso ponto claro, Martin. O nosso objetivo aqui é analisar as notícias para vermos onde a coisa está caminhando. É por isso que nós não mostramos apenas uma coisa, mas nós fazemos a conexão delas. Sim, então temos todas essas coisas que estão forçando a agenda da esquerda. De forma que as pessoas racionais dirão, ok, isso já foi longe demais, e a única alternativa para isso é aquela que já existia antes. Exato. E isso nos levará ao cumprimento da profecia bíblica. Esta citação é do livro O Maior Discurso de Cristo. O mundo está a perecer por necessidade do Evangelho. Existe uma fome pela palavra de Deus. Há apenas poucos que pregam a palavra sem mistura com tradição humana. Apesar dos homens terem as Bíblias em suas mãos, eles não recebem as bênçãos que Deus colocou nela para eles. O Senhor chama os seus servos para levarem a sua mensagem ao povo. A palavra da vida eterna precisa ser dada àqueles que perecem por seus pecados. Então, Martin, você tem a esquerda e a direita. E a direita está misturada com a igreja. A igreja e o Estado unidos, promovendo uma agenda para endireitar as coisas. A Igreja Católica tem o maior papel em tudo isso, e o poder acabará ficando ao lado dela. É assim que eles darão o poder à besta. E a visão dela será implementada. É isso que diz a Bíblia. E se você segue a visão da besta, que é contrária da Bíblia, então você está adorando a besta. É isso que acontece. Agora, no meio desse conflito, nenhum desses dois lados está em harmonia com as Escrituras. Não. É importante dizer isso. Exato. Aquele que parece ser, o lado que é cristão parece ser. É muito enganador. É o que eu sempre digo. O engano é pior do que o erro claro e direto. Porque o engano você não percebe direito. Eu sempre uso aquele exemplo em que um casal diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E daí você descobre que alguém traiu o outro por 5 anos. Isso é engano. E machuca mais do que se ele dissesse, eu te odeio, é menos danoso, não é verdade? É verdade. Então, é assim que funciona. E no meio dessa dicotomia, precisa haver uma voz. E a voz que Deus colocou neste mundo é a voz das 3 mensagens angélicas que devem ser anunciadas pelos remanescentes. Exato, e eles têm a qualificação. Sim, e a qualificação deles é que eles tenham uma linha específica de evidências que endireita as coisas de forma que você não fique confuso. Isso é chamado de o espírito de profecia. Nós temos que falar mais a respeito disso. No próximo a gente fala disso. Muito bem. Essa mensagem precisa seguir adiante. Agora, dentro deste grupo que levará o alerta final à humanidade, será que não haverá uma dicotomia neles também? Exatamente a mesma coisa. E o que faremos diante disso? Será que vamos desistir? Não, agora é a hora de apertar os cintos e continuar. É hora de terminar o trabalho. Gênesis 6, verso 5. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que cada imaginação de seus pensamentos, do seu coração, era continuamente má. Parece com o mundo de hoje, Martin? É só olhar ao seu redor. E assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Assim como foram nos dias antes do dilúvio, nos quais comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles não souberam até que veio o dilúvio, e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Agora, Martin,
O mundo está tocando a sua vida. É caótico, mas estão fazendo o que os humanos sempre fizeram. Exato. Mas não sabem que o fim do tempo de graça está próximo. E quem é que sabe disso? O remanescente. O remanescente sabe. Será que o remanescente sabe o sinal do fim do tempo de graça? Sim. Não deveríamos estar gritando isso a plenos pulmões? Eles preferem deixar de lado porque não querem fazer barulho. Dizendo que não podemos derrubar árvores para fazer papel para dar o grande conflito às pessoas, certo? Exatamente. Eu nunca ouvi algo mais ridículo do que isso. Mas veja, essas coisas ridículas saem até mesmo de nossas fileiras. E Lucas tem a mesma coisa a dizer. Assim como foi nos dias de Ló, que nos faz lembrar de toda a promiscuidade de hoje, não é? Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no mesmo dia que Ló saiu de Sodoma e choveu fogo e enxofre do céu e destruiu todos eles. Veja que neste evento também houve um fim do tempo de graça. Também será assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Será que existe um grupo de pessoas que conhece o critério do fim do tempo de graça? Sim. Devemos ficar quietos? Não, você tem um dever. Este é o nosso objetivo em 2023. Se você pensa que nós já estávamos fazendo barulho, nós vamos gritar ainda mais alto, não é? Amém. Vamos orar. Querido Pai, conforme nos direcionamos para os eventos finais, dá-nos a voz de um trompete, para dizer à casa de Israel os seus pecados, para alertar todo mundo a não aceitar essa verdade espúria. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.